maravilha poder estar conversando com vocês mais uma vez. Cada episódio desta série continua a destrinchar a verdadeira e única intercessão de Cristo em nosso favor. Hoje falaremos sobre uma parte importante e que não podemos fingir que não existe: o legalismo. O que é isto? Ou melhor ainda, o que não é isto? Vamos analisar neste vídeo tudo isso e mais um pouco, usando unicamente as Sagradas Escrituras. Maravilhoso, não acham? A Palavra de Deus tem as respostas que precisamos, devemos aprender onde e como buscar. O meu nome é Diego Isalraldi e eu sou um teólogo protestante. Vamos começar? O legalismo, tema delicado. Precisamos tomar isso com muito cuidado para não cometer o erro de forçar a Bíblia para dizer o que ela não diz. Não concorda comigo? Certa história conta que uma instrutora bíblica, e se alguém não sabe o que é, deixa eu te explicar, são pessoas que ensinam e dão estudos bíblicos para quem deseja se batizar. Esta instrutora tinha uns 80 anos de idade e ainda conseguia que as pessoas se levantassem ou de manhã ou de noite para estudar a Bíblia com ela. Toda vez que em sua missão de pregar o Evangelho através do ensino, ela ouvia alguém dizer que legalismo não prestava, ela dava um pulo ao reagir e dizia que ela também era legalista e que estava muito feliz por ser uma legalista. Mas como assim, gente? Então, deixa eu explicar. A definição de legalismo desta idosa serva do Senhor é que legalista é todo aquele que acredita na lei de Deus. Se fosse desse jeito, todo protestante deveria ser legalista também, não concorda? Mas a definição geralmente aceita sobre legalismo é o daquela pessoa que tenta forçar a sua entrada no céu obedecendo a lei em seus mais mínimos detalhes, correto? Não é essa a definição mais conhecida? Um legalista é alguém que depende das boas obras para ganhar a salvação. É alguém que acredita que ser bom é o que te faz cristão. Tem uma certa denominação que acredita firmemente nisso. Por isso visitam religiosamente quantas casas conseguirem todo domingo de manhã bem cedinho, sem se importar se você está aproveitando o domingo ou não para descansar. Obras, não é? O apóstolo Paulo está totalmente em desacordo com isso e o deixou bem claro em seus escritos. Ele discorda fortemente da ideia de que a lei pode inclusive ser usada como um método de salvação. E eu particularmente gostaria de dar uma definição adicional sobre ser legalista conforme temos falado até o momento. Legalista é aquela pessoa que espera salvar-se, porém está vivendo longe de Jesus. Ele não tem outra escolha a não ser depender de suas próprias obras para ir para o céu. É sua única opção. Eu e você podemos ter nascido legalistas. Talvez até tenhamos sido bem firmes nisso, mas para sair dessa heresia, precisamos aceitar diariamente a graça de Deus, ser totalmente dependente dele, não tem outro jeito. O que vou te dizer agora pode parecer um pouco mirabolante, mas existem dois tipos de legalismos: o legalista rígido e o legalista liberal. O legalista rígido é aquele que vai de terno e paletó para a igreja, sapatos bem lustrados e super sério. Ele encontra segurança nos padrões da igreja que ele frequenta e julga todos os que falham em praticar os mesmos padrões que ele. Na cabeça dele, todos os demais membros falham em cumprir os mesmos padrões que ele. É tipo uma versão moderna do fariseu dos tempos de Cristo. Já o legalista liberal é aquele que é descrito no Apocalipse, a mulher que está vestida de escarlate, cheia de joias, etc. Esse tipo de legalista não suporta a forma do legalismo da velha guarda, sabe? Aquele que acabei de descrever, o legalista rígido. Esse legalista se enche de joias e super maquiagem, parecem mais palhaços de circo do que outra coisa. Possuem um bem disfarçado orgulho por não se considerarem mais legalistas. O que eles não percebem é que continuam sendo tão legalistas como sempre. Ambos os tipos de legalistas sofrem do mesmo problema. Não sabem absolutamente nada sobre relacionamento pessoal com Jesus. Ambos estão confiando em seus próprios caminhos ao invés de confiar em Jesus, que é o único que tem o poder para salvar. Deu para entender? Permita-me usar um texto do apóstolo Paulo para esclarecer. Romanos 9, 30 a 32, que diz: que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé.
Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras e não pela fé. Esse é o problema do mundo religioso daquela época. Pessoas tentando salvar a si mesmas pelas próprias obras de observância da lei. Nos versos 32 e 33 lemos: tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: ponho em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Quem é essa pedra no caminho? Jesus. Romanos 10, 1 a 4 lemos: irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Perceba, por favor, que os versos não falam que Jesus é o fim da lei, mas diz que Jesus é o fim da lei para a justiça, a todos os que acreditarem nele. Percebeu a diferença? Isso não dará alegria aos legalistas, já que nesses textos vemos que a justiça não será alcançada por qualquer que seja o esforço feito. Mas também tem um outro lado. Já que Jesus fez tudo e os legalistas, e nós também não precisamos produzir obras, precisamos aceitar sim os méritos de Cristo em nossas vidas. Por que digo que tem o outro lado? Bom, o legalista tem trabalhado arduamente para tentar ganhar a salvação. Cristo, porém, nos convida, e este convite você o encontra em Mateus 11, 28, que diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Independentemente de que nunca possamos obter a justiça por boas obras e nossa estrita obediência, isso não quer dizer que não precisamos ser obedientes e vitoriosos na vida cristã. Até mesmo o legalista reconhece que precisamos ser vitoriosos. O legalista rígido conclui que a vitória não é necessária e até que não é possível. Mas essa teoria não pode se sustentar nem pela lógica, nem pela razão e muito menos pelas Sagradas Escrituras. Até porque o legalista mais liberal do universo, aquele que rebaixa o padrão, sabe, ao invés de melhorar o desempenho, reconhece que limites são necessários. Vamos dizer que você tem problemas com os padrões bíblicos e nem sequer quer saber dos padrões eclesiásticos. Isso vai tomar certa forma. Por exemplo, se você tivesse um problema similar, do tipo ir ou não ir ao cinema, problema antigo, sabe? Agora, se a coisa for mais complexa, do tipo um assassino, um abusador de crianças ou um ladrão de bancos, quanto é possível diminuir os padrões para caber neles? Por outro lado, o legalista rígido, o tradicional, viu que toda a evidência de debilidade por parte de outras pessoas é simplesmente falta de sinceridade. Eles buscam o pecador cheio de preocupações e dizem: se você realmente o desejar, pode conseguir. Daí o pecador tenta por si mesmo, falha, obviamente, e agora tem a dupla carga de culpa. E ainda a fama de não ser sincero e ser um hipócrita. Complicado, viu? É uma vida muito dura a do legalismo. Eu, e tenho certeza de que muitos mais que estão nos assistindo, devem pensar que não é possível que somente existam dois tipos de cristianismo. Tem que ter uma terceira opção. E graças a Deus existe sim. A outra opção é a de ter um relacionamento pessoal com Cristo. Ele veio e se ofereceu a si mesmo. Jesus é o fim da lei para justificar a raça humana. Foi nos tempos dele aqui na Terra e é também no nosso tempo. Mas, sendo legalistas do jeito que somos, em menor ou maior grau, podemos achar difícil de entender como isto de fato funciona. Aceitamos a teoria que as obras não estão no lugar certo e aceitamos que isso é muito bom. Porém, nesta parte começamos a pensar como aplicar isso nos dias de hoje. Verdade seja dita, achamos difícil entender como entregar nossas vidas a Deus, como submeter nossas vontades ao Deus Todo-Poderoso. Se alguém vier a você com essa dúvida, o que responderia? Em todo lugar existem pessoas que entendem de escatologia, grego e aramaico e vai lá pedrada. Daí eles dizem, se precisamos ser perfeitos e que devemos ser vencedores em nosso tempo, então preciso me esforçar mais do que eu estou fazendo agora.
Mas quando agimos assim, estamos deixando de lado um dos métodos mais eficientes de Deus para nos ajudar: o fim completo de nossos recursos. Como assim, Diego? Veja bem, é porque colocamos na nossa cabeça que estamos fazendo um bom trabalho e que só precisamos continuar a lutar por nós mesmos, que esperamos para render nossa vida a Deus na esperança de termos sucesso por nosso próprio esforço. Mateus 9,12 diz: Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Será possível que um dos maiores motivos para não sermos completos é que ainda não admitimos que somos do grupo dos doentes e não dos saudáveis? E por isso não temos ido ao médico dos médicos por cura? Para ir concluindo com o tema de hoje, entregar, render nossa vontade a Deus. Como que faz? O que significa? Quais as implicações? Entregar nossa vontade a Deus é muito mais do que meramente dizer: te sigo agora, Deus, e pronto, mais nada. Se você é uma pessoa que fuma e tenta por si mesmo vencer o vício, você estará perdido. Você não vai vencer, e milhões de mortes por ano me dizem que estou certíssimo do que estou falando. Entregar é render nossa vontade a Deus. É dizer: Deus, não sou nada, não sirvo para nada, não consigo absolutamente nada sem a tua ajuda. Não consigo vencer o vício do cigarro, simplesmente não dá. Rendo minha vida e vontade em tuas mãos. De agora em diante será do teu jeito. Independentemente do que me pedires, eu farei. Isso é render-se a Deus. Ele não aceita outra coisa. Ou é tudo, ou é nada. Não existe meio termo com Deus. Quando fizer isso, é que Deus poderá começar a agir em tua vida. Mas não cometa o mesmo erro que muitos cometem. Não é porque você finalmente se rendeu a Deus que num passe de mágica Ele vai remover o vício da tua vida e vai ser como se você nunca tivesse sequer tido um momento de luta. Não se engane, esse é apenas o começo. Deus vai ter que literalmente minerar em tua vida, cavar nesse poço de desesperação em que se enfiou, e quando te achar, porque Ele vai te achar, então e somente então é que vai colocar em teu coração o desejo de mudar, de deixar de se intoxicar. Será uma questão de tempo até você se curar. Você já passou por lutas terríveis e então pediu socorro a Deus? Rendeu-se a Ele e saiu vitorioso? Quanto tempo você ficou nessa postura? Não pensou que já estava tudo vencido e parou de ficar perto de Deus e caiu novamente? Então, perda de tempo, desperdício de vida, longe de Deus, é isso que você vai ter. Você só tem uma opção, e é a opção que Deus tem tentado nos ensinar e tanto temos rejeitado, porque não se encaixa naquilo que consideramos ser o correto. Quando percebermos os resultados mortais de tentar vencer por nós mesmos, é que perceberemos o quanto precisamos correr aos braços de Jesus e nunca mais sair desse abraço. Como diria o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12:10, pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. A obediência é um resultado da fé. É porque cremos, porque vemos que é verdade e está firmemente fundamentado nas Sagradas Escrituras, que obedecemos aos mandamentos de Deus. Os filhos de Deus aceitaram a justificação pela fé, e porque temos fé, fazemos boas obras, não para a salvação, mas porque o amor de Deus nos impulsiona a fazer coisas boas. Concluímos então que a única maneira de um legalista mudar seu pensamento e ser salvo é ter um relacionamento pessoal com Jesus, rendendo todo o seu ser ao comando de Deus. Não para se tornar um robô sem livre-arbítrio, mas para experimentar a verdadeira liberdade que somente Jesus pode dar. O amor de Deus pode transformar até o maior dos pecadores em um filho digno e obediente, porque não há lugar, por mais distante que seja, onde Deus não possa te achar, e nem buraco, por mais profundo que seja, que Ele não estenda a sua mão e te tire de lá. Ao contemplá-lo diariamente, você passará a mudar quase que imperceptivelmente, e quando for ver, será uma nova criatura, onde a obediência é tão natural como respirar. Bom, meus queridos, foi muito bom estar com vocês hoje falando sobre o legalismo e como vencê-lo. Já segue o nosso canal?
curtiu e compartilhou este vídeo com familiares e amigos? Tão fácil de fazer e nos ajuda tanto. Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.